Eu simplesmente tenho medo de ser contratado como deve e não dar conta. Eu tenho medo da minha primeira vaga ali. Eu descobri que na hora do dia a dia eu não vou dar conta, a cobrança vai ser muita, os prazos vão ser apertados e eu descobri que eu não estudei o suficiente. Bom, essa é uma das frases que eu mais ouço derivação nos últimos anos, né? Então várias pessoas acabam chegando para mim e falando isso. Inclusive eu conheço pessoas que sabotaram elas mesmas ali para não irem numa entrevista e não ser contratado de fato, porque não se sentia preparado ou preparada. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te falar como é que funciona, né, para você que tem medo ali, ou essa ansiedade de trabalhar numa empresa ali, de repente é o seu primeiro emprego, como deve, como que funciona, como funcionava antigamente e o mais importante, o jogo de interesse que acaba rolando ali, né? Porque você vai ver que não é porque você tá na empresa que a galera é boazinha. Existe um jogo de interesses ali que tá acontecendo e é importante você saber isso porque assim você consegue cuidar melhor ali da sua carreira e diminuir essa ansiedade, esse medo, porque você vai ver que algumas coisas estão sim ao seu favor. Agora, caso você não me conheça, eu sou o Felipão, seu melhor amigo no mundo da programação. Vamos lá então, primeira coisa, né? Como era antigamente, quando uma pessoa nova entrava num primeiro emprego como deve. Às vezes você já trabalhou em alguma outra coisa, às vezes você nunca trabalhou e aquela ali vai ser a sua primeira experiência e vai ser uma experiência logo como deve. Então é importante você saber. Felipão, por que tem que saber como era antes? Não é melhor começar falando de como é agora? Então, isso aqui é importante para você entender por que algumas coisas existem, para você não achar que é o mundo da Disney ou porque todo mundo é legal. O que acontecia antigamente, tá? Então eu tô nesse mercado de programação aqui há 10 anos, mas eu trabalho uma parte maior da minha vida, né? Tenho 30 anos e mais da metade da minha vida ali foi trabalhando em diversas coisas, não só com programação, né? Então teve um momento ali que eu migrei para programação, mas antes disso eu trabalhei em outras coisas. E como funcionava o mercado antigamente? Bom, basicamente antigamente alguém te largava assim, ó, vamos lá, ó, coloca o moleque aí e vamos ver se ele produz. Se não produzir, chama o outro. Então antigamente você tinha um mercado que ele era muito disso, de alguém pegar e te largar ali num ambiente, sem preparo nenhum, sem nada, e ver se você performava. Se você não performar, é tchau, tá? Então, acontecia muito disso. E muito desse medo que a gente tem é de algumas ansiedades ou esse medo legado de algumas histórias que foram repassadas e porque tem algumas empresas que são sucateadas hoje em dia que são esse modelo aí. Mas o que acabou acontecendo, tá? O processo ele foi ficando muito caro e isso é importante você saber. O que é o processo que ficou caro, Felipão? Bom, quando o mercado ele começou a se aquecer mais, pessoas qualificadas, você vai ver que sempre tem aquela notícia, ah, falta dev no mercado, e ao mesmo tempo você fala, ué, mas fala que falta dev e ao mesmo tempo tá difícil de ser contratado. Mas é justamente por isso, porque mão de obra qualificada é diferente, tá? Não tô falando só simplesmente pegar e subir uma API. A gente tá falando de um monte de coisa ali ao redor. Então, pessoas que são boas de fato ali, ou que são propensas ali a terem uma carreira longa ali no mundo da programação ali, são pessoas ali que elas estão dedicadas à carreira. E aí o que acaba acontecendo, né? Essas pessoas, chegou um momento do mercado, se você voltar, principalmente ali bem antes ali daquele momento triste que a gente viveu ali, daquele momento pandêmico, o que aconteceu? Era muito comum uma empresa roubar pessoas de outras empresas, né? Então você via que salário praticamente não segurava as pessoas. E você colocar a pessoa num ambiente hostil, o que você ia fazer? Você ia aumentar o custo do processo, porque o processo de contratação ele tem um custo e muito alto. E é importante você ter isso aqui em mente para você entender como é o mundo na true mesmo, tá? Não é mundo da fantasia, não. Que é o quê? Durante esse processo de procurar alguém, geralmente as empresas têm um recrutador ou um tech recruiter ali que está olhando para o mercado e peneirando talentos ali. É tipo os olheiros, sabe? Então você tem esse recrutador, que ele gera um custo. E ao mesmo tempo que estão procurando alguém, você vai ver que geralmente vai ter um time ali que, se ainda mais estiver com mais de uma vaga aberta, é que aquele time realmente está precisando de alguém. Então o cenário é o quê? Você vai encontrar uma galera que às vezes está virando noite, uma galera cansada, uma galera com um banco de horas estourado, porque tá faltando mais alguém ali para complementar o time. Então você tem esse estresse aqui no processo. E aí as pessoas ali em cargo de liderança, coordenação, diretor, essas coisas, eles têm esse processo de tentar resolver esse problema o quanto antes, mas com pessoas qualificadas. Então, quanto mais demora para encontrar alguém,
pior fica, né? Por quê? Porque você vai gerando esse custo e vai gerando um estresse no time. Então, muitas vezes tem time que eles falam, ó, cara, preciso de outra pessoa, que várias vezes eu trabalhei e falei, cara, preciso de outra pessoa. Não tá dando mais. O que a gente tá absorvendo tá ficando complicado. E aí o que você tem? Você tem esse estresse na cadeia, que ele é um estresse que ele gera o quê? Custo, né? Você tem o custo da hora dos devs que estão ficando a mais, você tem o custo ali do recrutador, você tem o estresse do time, que daqui a pouco o dev senior vai pegar e falar, ó, tô indo embora. Então você tem um custo de não contratar. Então, é por isso também que quando eles vão contratar, eles querem uma pessoa boa. Então, isso é uma coisa que você tem que levar em consideração. Por quê? Porque as empresas elas começaram a mudar muito essa cultura de antigamente, né? Se você volta no tempo do meu pai, do meu avô ali, as empresas eram, né, assim, né, com a pessoa. Agora não. Agora, se você olhar bem, as empresas elas criam quase que uma relação com você. Então, você não é simplesmente largado e vamos ver se produz aí ou não. Então, para reter esses talentos, e guarda essa palavra aqui, ó, retenção, tá? Eles querem reter os talentos na empresa, porque é muito custoso esse tempo ocioso que fica assim no dev, né? Você gera vários estresses financeiros. No final do dia é sempre sobre dinheiro, tá? Por mais que você fale, nossa, essa empresa é tão legal. Não, muitas vezes é uma cadeia de problemas que envolve dinheiro. Então, eles querem que você fique. E é por isso que é muito comum você ver uma galera que, quando é contratada, posta aqueles kits, aqueles squeeze, já viu? Tem as empresas que eles fazem aquilo. O que, que é aquilo? Aquilo é um momento de empower brand. O que, que seria isso, Felipão? Seria aquele momento que a empresa ali, ela tá mostrando que a marca dela é acolhedora. Então você, quando você vai lá e posta aquele kit lá, olha como a empresa é legal, me deu um kit aqui, é quase como se você estivesse sendo uma propaganda para outras pessoas, tipo, olha, venham trabalhar aqui, né? Olha só esse kit, que legal, né? E tudo mais. E não tem nada de errado com isso, né? No final do dia, né? É um jogo de interesse. Você quer trabalhar, você quer o salário e a empresa também precisa disso. Então, é um evento de você ser bem recepcionado, né? Então, quando você vê que a empresa ela tem esse processo de onboard, já é inclusive uma green flag, ou seja, é uma coisa boa. E você vai ver que muitas dessas empresas agora, eles não te largam direto assim em operação. Eles vão fazer o quê? Eles vão te colocar algumas vezes ou em treinamento ou em movimento de shadowing, né? Felipão, nem sei o que é shadowing. Shadowing é um termo que a gente importou lá do box, né? Então você vai ver lá o pessoal que fala até, o pessoal fala até sombrinha, né? Que é você imitar ali os movimentos, imaginar os movimentos de alguém. Então você vai ser colocado ao lado de algum desenvolvedor mais experiente. E aí no começo você vai estar ali pegando demandas com essa pessoa, né? Ou então você vai estar fazendo alguma task assistida com aquela pessoa. Você vai estar embaixo da asa daquela pessoa. Algumas empresas, inclusive, elas têm treinamento. Então você vai chegar lá, você não vai ser largado. Eles vão te dar um treinamento complementar ali para que você esteja mais bem preparado. Muitas vezes não dá para ter um sênior do seu lado te olhando, porque às vezes ele tem um monte de problemas. Mas algumas empresas oferecem alguns treinamentos que são às vezes com pessoas dali, ou então até mesmo com profissionais ali que têm acesso a plataformas de curso. Então eles acabam oferecendo isso porque é muito mais barato pegar e te dar o treinamento do que falta lá dentro do que pegar alguém e treinar do zero ou então ficar com aquele tempo ocioso. Então as empresas elas levam isso em consideração. E aí se você está preocupado, preocupada, boas empresas, tá? E lembrando, tudo isso que eu estou falando tem coisas que variam, tem coisas que empresas têm, outras não têm. Quais que vão ter? Essas grandes empresas de renome, né? Então uma Petrobras da vida, uma Ambev, entre outras, ou grandes consultorias, elas têm esse processo de onboard. Pode ver, aquelas empresas que dão um kitzinho, esses momentos, elas geralmente vão fazer esse processo, né? Elas não vão te largar direto na operação, porque eles querem que você fique lá, porque é muito custoso ir atrás de um novo talento de mercado. E aí o que você acaba tendo hoje em dia? Você dificilmente vai lá e vai iniciar um projeto novo, assim, muito difícil, né? E se isso acontecer, meu Deus do céu, que preocupação que eu tenho, né? Mas se você está numa empresa grande ou numa consultoria grande, é muito comum você ser contratado para uma consultoria grande, você vai ver que você vai ser levado primeiro para uma área de sustentação. Então, antes de você estar criando coisas novas, vão te dar tickets de coisas para você resolver. Ou seja, você vai pegar algum bugzinho daqui, um bugzinho dali. Por quê? Porque você vai ter que se acostumar com as regras de negócio daquele ambiente. Inclusive, isso aqui é uma super dica. Você pegar para se acostumar com as regras de negócio daquele negócio ali que você está trabalhando. Então, às vezes, você vai trabalhar numa empresa do ramo bancário e aí você vai lá ver um sistema em Java. Aí, se você está muito iludido, você vai ficar pensando que preciso aprender mais Java, preciso aprender as bibliotecas do Java, sendo que você está esquecendo o principal, que é as regras de negócio. Então você vai ver que tem pessoas em posições muito específicas que às vezes nem são tão boas assim, mas elas dominam a regra de negócio. E isso faz com que elas consigam entregar mais.
Então, o que que é um bom funcionário? Um bom funcionário é um profissional que ele consegue entregar mais e de preferência em menos tempo, né? É o sonho de toda empresa, né? Entregar mais em menos tempo. Então, para você aprender essas regras de negócio e para você conhecendo o ambiente, muitas dessas empresas vai te colocar primeiro no ambiente de sustentação. Então, o que é um ambiente de sustentação? Você tem geralmente ali uma parte do time focada em features novas e algumas pessoas que estão focadas ali em sustentação, ou seja, você vai dar manutenção em algumas coisas ali que já deveriam estar funcionando e não estão 100%, ou alguma coisa que já está pronta e precisa de uma melhoria, né? Então você não vai subir um muro do zero, você vai pegar ali os tijolinhos que estão faltando ali para você ir se acostumando com o sistema e já ir colocando a mão na massa. E dentro disso, geralmente, tá, boas empresas ali, vai ter alguém que vai fazer ali o review da sua solução, seja literalmente parar e fazer o review de code, que é uma das coisas mais únicas, assim, que para mim nada substitui. Você tem um líder técnico que ele te dá um review no seu código. Aprendi muito mais assim do que estudando por conta, inclusive. É ter alguém mais experiente te falando, ó, isso aqui não é um bom caminho, isso aqui vamos fazer desse jeito, por causa disso, disso, disso. Porque você consegue pegar aquele conhecimento que uma pessoa levou anos para adquirir e você vai acabar digerindo aquilo, às vezes, numa conversa, num pull request. Então seja humilde para ouvir tudo que as outras pessoas têm para te passar. Mas lembre-se, isso que eu estou falando são empresas bem estruturadas. Se você for contratado numa empresa pequena e até algumas de médio porte que são meu lagarto, você vai ver que não tem esse carinho, esse cuidado, né? Porque esse carinho que você tem, a gente chama de sandbox, né? Felipão, o que seria uma sandbox? Sandbox é uma caixa de areia. Então, na tradução livre de caixa de areia, você vai ser colocado num ambiente controlado. Você não vai ser largado no mar, na floresta. Eles vão fazer o quê? Vão te colocar em um ambiente controlado. Então, vão te dar subsídios, vão te dar tarefas mais simples e controladas e vão te dar tarefas ali, muitas vezes de sustentação. Então, você está sobre sandbox ali no olhar ali do seu coordenador. Então, você tem ali uma propensão para falhas, tá? Então, você vai ter alguma propensão ali para erros, vai ter uma margem ali de coisa que você pode ou não errar nesse começo. Mas o que você não pode fazer de jeito nenhum, tá? Primeira coisa assim que começa a gerar, no começo eu aceitava, mas começa a gerar um estresse. É aquele profissional que ele entra e tudo ele fica falando: "Ah, mas é que eu sou novo, né? Eu sou novo." E aí você vai ver a pessoa já tá lá há 8 meses. Felipão, mas tem projeto que com 8 meses não dá para conhecer nem 1% do projeto, porque ele é gigantesco. Sim, mas você usar muletas a todo momento não é algo bem visto. Então, tem muitas pessoas que falam, poxa, eu estava trabalhando, estava entregando e do nada me desligaram. Então, tem alguns outros fatores que não tem nada a ver com o código que podem gerar isso. E isso aqui é a terceira parte que eu queria conversar com você. O que são esses outros fatores? Porque geralmente quando a gente está no primeiro emprego, a gente fica maluco de código. Assim, a gente só, ai não, tem que ver biblioteca, tem que ver código, aí faz curso repetido daquilo. Então, o que acaba acontecendo? Você tem alguns fatores humanos que você tem que tomar atenção. Então, o primeiro fator é não ficar nessa de se apoiar infinitamente. No começo vai ser normal, você não sabe. É normal, você tem que falar, ó, putz, eu não sabia que na regra era assim e tudo mais, porque o seu desafio no começo não vai ser programar em Java, em .NET, em JavaScript ou TypeScript com outros. Seu primeiro desafio vai ser entender o sistema que você está mexendo, porque vai ser um sistema que já está lá muitas vezes há anos, que várias pessoas colocaram à mão, às vezes tem vários padrões, às vezes o código tá aquela, ó, maçaroca, e aí você no começo tem que entender o que está acontecendo para você conseguir trabalhar em cima ou arrumar alguma coisa, né? Então, primeira coisa, tenha a humildade de perguntar, tá? Não tenha medo de falar, ai, mas eu vou atrapalhar o fulano tá ocupado. Tudo bem, mas o fulano também quer que você progrida, porque em algum momento é melhor você perturbar o fulano no começo do que depois você não, o fulano não conseguir trabalhar nunca, porque não sabe se você está conseguindo progredir ou não. Eu já tive nessa posição, da pessoa ela ficar travada e ao invés dela pegar 5 minutos e falar, ó, Felipão, me ajuda aqui, porque eu fiquei com dúvida nisso, a pessoa ficava com vergonha o dia inteiro, e aí ficava o dia inteiro, e aí eu ia perguntar, e aí, deu certo? E a pessoa fala, não, eu travei. E aí você vê que a pessoa não fez nada o dia inteiro. Então isso aqui é uma red flag gigante para você. Assim, é tipo, ó, essa pessoa tem zero proatividade. Então, se você está no começo, você tem carta branca assim para você pedir ajuda a rodo, porque você não sabe nada. Então, aproveita para pedir ajuda. E em contrapartida, evita de ficar usando a muleta para sempre do mas eu sou novo, né? Não tem... No começo é aceitável. Mas com o tempo, você vai ver que a galera já começa a não aceitar isso tão bem.
Então, isso é uma das coisas que eu vejo a galera desgastando relação. E por que a palavra-chave desse último ponto aqui é relação? Porque não adianta você ser uma pessoa ferrada tecnicamente. E olha que eu já vi pessoas muito boas serem contratadas para células de time que eu trabalhei, mas a pessoa era muito arrogante, ou a pessoa ela tinha um comportamento meio estranho, ou um comportamento que não fechava com o time. Então, o que acabava acontecendo? O time quase que exonerava aquela pessoa. Então, por mais que você seja bom tecnicamente, essas coisas, se você não focar em construir boas relações políticas ali com o seu time, você vai ver que o time acaba quase que enxutando você. E como é que eles fazem isso? Quase que indiretamente dá pra deixar a sua produtividade baixa. Então começa a te passar menos coisa. Ou então começa a não te dar ajuda mesmo. Ou então as pessoas que deveriam te dar ajuda ali, as pessoas tipo, ah, beleza, beleza, tá, faz aí, faz aí. A pessoa não liga. Por quê? Porque você é um jogo humano também. Então você também precisa ser aceito no time ali. Então você tem que entender que nesse começo é muito importante você conversar com as pessoas, ser humilde, ouvir, perguntar, entender os perfis de pessoa. Não faz igual eu já fiz, tá? Outro dia eu conto isso aí, que eu cheguei fazendo brincadeira, umas brincadeiras muito pesadas com uma galera ali, então assim, desnecessário. Então tem uma postura profissional ali, mostra que você tá ali para agregar. Porque o sênior, muitas vezes, ele tá ferrado, ele tá cheio de coisa. Ele tem dois olhares para você diferente. Ele pode olhar e falar: puta, mano, já tem meu trampo pra fazer, ainda tem essa pessoa para treinar. Ou ele pode olhar para você e falar: putz, ó, pelo menos essa pessoa tá disposta, essa pessoa vai me ajudar e agora eu vou conseguir ir no horário para casa, vai me aliviar, não vou precisar, ninguém mais vai precisar se matar aqui. Então, você tem esses dois olhares que pode acontecer. Ou o profissional mais sênior vai te olhar como um peso, ou o profissional mais sênior ali vai te olhar como uma pessoa que está vindo para agregar. Queira ser visto como uma pessoa que está vindo para agregar. Então, essas são minhas dicas para você que tem medo ou tava com ansiedade assim. Sobre cobrança, ela sempre vai ser, numa empresa boa, né? Obviamente, numa consultoria, numa empresa grande, ela vai ser construída linear, né? Você vai ganhando responsabilidade. Agora, se você for jogado numa empresa assim que já começaram a te cobrar pesadamente, você nem sabe como funciona o sistema, isso é um sinal que você está numa empresa red flag. Inclusive, eu fiz um outro vídeo que eu vou deixar linkado aqui, ó. Dá uma olhada nesse outro vídeo aqui onde eu falo sobre os principais sinais ali que aquela empresa é uma furada. Isso aqui vai complementar esse vídeo.